milionário estava furioso, batendo na mesa, exigindo saber quem era o verdadeiro dono daquela maquete genial. Os arquitetos se entreolharam e ficaram em silêncio. Até que, do fundo da sala, um garotinho sujo, morador de rua, ergueu a mão e disse: "Fui eu que fiz." Risos tomaram conta da sala, mas segundos depois, uma revelação inesperada fez todos ficarem chocados. E aquela lição ninguém ali esqueceria. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. A sala de reuniões estava lotada. Empresários de terno italiano, jornalistas com câmeras prontas, investidores contando os milhões que iam ganhar. No centro de tudo, um projetor gigante mostrava o projeto mais inovador que a construtora já tinha visto. Uma mansão sustentável, com jardins, luz natural em todos os andares e espaços públicos integrados. Era perfeito, era genial, era impossível de ser verdade. O CEO da empresa, Ricardo Mendonça, um homem de 40 e poucos anos, com cara de quem não engole conversa fiada, olhava fixo para Túlio, o arquiteto responsável. Túlio sorria nervoso, ajeitando a gravata a cada 5 segundos. Suava frio. E Ricardo percebeu. "Túlio, me diz uma coisa." A voz do CEO cortou o silêncio como uma faca. "Esse projeto foi mesmo você quem fez?" A sala inteira congelou. Túlio engoliu seco. "Claro, senhor Ricardo. Trabalhei dia e noite nele." Ricardo cruzou os braços. Não estava convencido. "Então me explica uma coisa. Você, que em 10 anos de empresa nunca fez nada além do básico, de repente cria uma obra-prima? Não faz sentido." O silêncio pesou. As câmeras se viraram para Túlio. Ele abriu a boca, mas nada saiu. "Eu quero conhecer o verdadeiro arquiteto desse projeto." Agora. Foi quando aconteceu. Lá no fundo da sala, perto da porta de serviço, um menino chegou perto da maquete da mansão e uma mão suja de graxa se levantou devagar. Todo mundo virou. E o que viram foi um menino, sujo, magro, com roupa rasgada e chinelo de dedo. Não podia ter mais de 14 anos. As pessoas começaram a rir. Acharam que era piada, mas Ricardo não riu. Ele olhou nos olhos do menino e viu algo que reconhecia. Fome. Não de comida, de oportunidade. O nome dele era Mateus, e a história dele começou bem longe dali. Mateus morava na rua desde os 8 anos. A mãe tinha falecido e o pai, que bebia demais, sumiu logo depois. Ele dormia em frente a uma padaria na zona norte de São Paulo e vivia de catar latinhas, garrafas e papelão. Ganhava uns 20, 30 reais por dia, quando dava sorte. Mas Mateus não era como os outros meninos de rua. Enquanto eles jogavam bola ou pediam dinheiro, ele ficava parado em frente aos prédios, olhando, estudando, tentando entender como aquelas estruturas enormes ficavam em pé. Um dia, Dona Luzia, faxineira do maior escritório de arquitetura da cidade, viu Mateus fuçando no lixo do prédio. Ela era mãe, sabia reconhecer um menino com fome, e não era só de comida. "Ô, moleque, vem cá." Mateus quase fugiu, mas Dona Luzia tinha olhos de avó. Ele confiou. "Tá com fome?" Ele acenou que sim. Ela deu um marmitex que sobrou do almoço. Mateus comeu em 3 garfadas. "Pode vir aqui todo dia. Usa o banheiro, pega as latinhas do lixo. Mas não faz bagunça, tá bom?" E foi assim que Mateus começou a entrar no prédio. Dona Luzia deixava. Ela sabia que ele não roubava nada, só queria olhar. Mateus ficava horas parado na frente dos desenhos que ficavam nas mesas dos arquitetos. Plantas baixas, fachadas, maquetes. Ele não entendia tudo, mas sentia. Via beleza, via possibilidades. E começou a criar. Com papelão, latas amassadas, pedaços de plástico e fita crepe, Mateus fazia maquetes. Não eram brincadeiras de criança, eram projetos. Prédios com estrutura, proporção, simetria. Ele usava o lixo da empresa para recriar o que via nos desenhos e aos poucos começou a inventar o próprio estilo. Ele nunca tinha estudado arquitetura, mas tinha algo que nenhum curso ensina: necessidade e talento nato.
Mateus sabia o que era viver sem teto, sabia o que era sentir frio, calor, chuva, e colocava isso nas criações dele. Prédios que respiravam, espaços que acolhiam, arquitetura com alma. Foi num desses dias que Túlio viu. Túlio era arquiteto mediano. Fazia o trabalho direitinho, mas nunca brilhava, nunca impressionava. E estava desesperado por uma promoção. Quando viu a maquete de Mateus esquecida perto da lixeira, parou. Ficou boquiaberto. Era um edifício residencial feito com caixa de leite, palitos de picolé e tampinhas de garrafa. Mas a proporção estava perfeita. A distribuição de luz, impecável. A integração com o espaço urbano, genial. Túlio olhou em volta. Ninguém estava vendo. Pegou a maquete e levou para casa. Na semana seguinte ele voltou, procurou e encontrou Mateus escondido atrás de uma coluna desenhando num pedaço de papelão. Você que fez aquilo? Mateus quase correu, mas Túlio sorriu. Relaxa, moleque, não vou te entregar. Na verdade, eu tenho uma proposta. E foi aí que tudo começou. Túlio deu papel, lápis, régua, materiais de verdade. Pediu para Mateus criar algo maior, um projeto completo. Mateus aceitou na hora. Achou que finalmente alguém tinha visto o talento dele, que ia ter uma chance, mas Túlio tinha outros planos. Quando Mateus terminou o projeto, fez uma maquete de uma mansão inovador, sustentável, com alma e propósito. Túlio pegou tudo, digitalizou, ajustou alguns detalhes técnicos e apresentou à empresa como se fosse dele. O projeto bombou. A diretoria enlouqueceu. Os investidores abriram a carteira. A imprensa chamou Túlio de gênio. Ele virou o queridinho da empresa. Ganhou promoção, aumento, escritório com vista, e Mateus continuou na rua, vendo tudo pela janela, com orgulho e tristeza misturados no peito. Dona Luzia percebeu. Ela sempre percebia. E decidiu que, no dia do grande evento de lançamento, ia levar Mateus escondido. Ele merecia ver o sonho dele ganhar vida, mesmo que ninguém soubesse que era dele. Estavam na sala de reunião. O projeto ia ser lançado oficialmente. Túlio estava sentado quando Ricardo Mendonça pediu a palavra. Antes de continuarmos, eu preciso dizer uma coisa. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Túlio gelou. Esse projeto é brilhante, mas tem uma coisa estranha. Não parece coisa sua, Túlio. Túlio tentou rir. Senhor Ricardo, fica quieto. A voz do CEO era firme. Eu quero conhecer quem realmente criou isso. E quero agora. Foi aí que Mateus, lá no fundo, veio na frente da mesa e levantou a mão. As pessoas riram. Alguns tiraram foto achando que era performance artística, mas Ricardo não riu. Ele apontou para Mateus. Vem aqui, garoto. Mateus estava, sujo, descalço, pequeno. Todo mundo olhava como se ele fosse um alien. Quando chegou na frente, Ricardo perguntou. Foi você? Mateus acenou que sim. Prova. E Mateus abriu a mochila velha que carregava. De dentro, tirou cadernos rasgados cheios de desenhos. Maquetes feitas com lixo, plantas desenhadas em guardanapos, fachadas rabiscadas em caixas de pizza. Cada peça contava uma história, uma escola em forma de árvore, um prédio que captava a água da chuva, casas populares com dignidade e beleza, tudo pensado para quem vive invisível. Ricardo pegou uma das maquetes. Era feita com lata de refrigerante e papelão, mas os detalhes eram perfeitos, as proporções impecáveis, o conceito revolucionário. Ele olhou para Túlio. E você? Túlio baixou a cabeça. Eu só dei os materiais. Ele fez tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Então, devagar, alguém começou a bater palmas. Depois, outro. E outro. Em segundos, todos do escritório estavam de pé, mas não aplaudindo Túlio, aplaudindo Mateus. Ricardo ofereceu um contrato de jovem aprendiz na hora, mas Mateus balançou a cabeça. Eu não quero esmola, eu quero oportunidade. O que você quer, então? Quero estudar, quero uma bolsa. E quero criar um programa para outros meninos como eu.
Tem muita gente invisível que tem talento. Só precisa de uma chance. Ricardo sorriu. Pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Feito! E assim nasceu a Divisão Popular de Design, liderada por Matheus, financiada pela empresa, com vagas para jovens de rua, de comunidade, de qualquer lugar. O critério era um só: talento e vontade. Túlio foi demitido, não por tentar se destacar, mas por roubar o crédito de alguém que não tinha voz. A empresa não perdoou. Matheus saiu da rua. Ganhou um apartamento, alimentação, estudos pagos. Dona Luzia foi promovida a supervisora e ganhou aumento. Ela chorou por 3 dias seguidos. E a mansão foi construída exatamente como Matheus imaginou. Virou símbolo de inclusão, de esperança, de que talento não nasce em berço de ouro. Nasce de necessidade, de luta, de quem enxerga o mundo com olhos de quem já dormiu no chão. Na inauguração, o CEO fez um discurso que ninguém esqueceu. Esta mansão não foi criado por alguém com diploma na parede. Foi criado por alguém com rua nos olhos. Por alguém que conhece a dor de não ter onde dormir. E por isso, ele criou um lugar que acolhe, que respira, que é feito para gente de verdade. A frase final ecoou por todos os cantos. A genialidade não nasce do luxo. Nasce da necessidade. E às vezes, o verdadeiro arquiteto cata latinhas. Anos depois, Matheus se formou em arquitetura e urbanismo. Virou referência nacional. Seus projetos mudaram a cara de São Paulo. Ele nunca esqueceu de onde veio. E nunca deixou de criar espaços para quem, como ele, um dia foi invisível. Porque Matheus sabia, arquitetura não é só construir prédios, é construir dignidade. E isso nenhum diploma ensina, só a vida. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima história.